procurar, eu vou querer aquele doente, eu vou querer o meu hospital cheio, porque senão eu não faturo. Infelizmente, é isso que ocorre, né? Infelizmente, nós tivemos que lançar a mão de outros hospitais, porque eu posso dizer para vocês, embasada, que 40% da população do CTI está cronificada, porque simplesmente existe um gap aí, um gargalo, né? Onde eu não consigo dar alta para esses doentes, onde é aquela família que não quer, porque sabe que vai ter um trabalho hercúleo, digamos assim, com aquele doente, enfim. Mas voltando aí para o doente oncológico, né? Segundo o Ministério da Saúde, a gente tem uns direitos, como, por exemplo, e que a gente, enquanto médico, tem que comunicar isso para o doente, porque muitas vezes eles não sabem, né? Tem direito ao saque da FGTS, por exemplo. Então, ele precisa levar o atestado médico, principalmente com carimbo, CRM do médico. Eu não posso deixar essa validade muito extensa, então tem que ser no máximo 30 dias. E aí colocar, né, o diagnóstico, o que ele tem. Ele precisa também apresentar, na hora de sacar, a carteira de trabalho, ou o cartão do cidadão, por exemplo. Ele tem direito ao auxílio-doença, tá? Ele tem direito também à isenção do IPVA, se for o caso. Isenção do imposto de renda também, transporte coletivo. Isso tudo é direito do doente, e a gente, enquanto profissional, tem que assegurar que ele tenha essa informação, né? Pode passar. Thalisson, eu poderia só fazer, não é nem um gancho, é só uma coisa que eu achei interessante de uma vivência minha. Posso estar colocando aqui? Até para... Vale. É porque eu achei bem importante aqui. Eu queria trazer, se alguém soubesse, eu gostaria que me falasse. Seguinte, eu já tive uma vivência hospitalar, certo? Porque minha irmã, ela é médica, ela trabalha, na verdade, com pacientes terminais, e eu tive a oportunidade de estar acompanhando ela alguns dias no hospital. E uma coisa que eu não lembro, vou até perguntar a ela, inclusive se ninguém souber e depois quiser saber, pode me perguntar, que eu vou perguntar a ela. Mas assim, eu lembro que não se chama mais paciente terminal, esse entre aspas, né? Esse terminal, pelo menos em ambiente hospitalar. Se dá outro nome. Aí eu perguntei para ela, eu lembro, eu só não lembro mesmo o nome. Aí ela me explicou que era porque esse nome paciente terminal, ele é muito agressivo e ele remete mesmo à morte. E isso não seria uma coisa boa, né? Diante da situação. E aí tem outro nome. Agora eu não sei quem é. Paciente fora de alcance terapêutico verbal. Não sei, eu não sei se é esse não, porque eu acho que não era um nome composto, era um nome simples. Enfim, eu vou procurar saber. Se alguém depois quiser perguntar. Na próxima você já traz o nome. Pronto. Fernanda, e aí se mais ninguém quiser falar, a gente encerra e dá início à intermediária. Tá, para seguindo um pouquinho a linha de raciocínio de Liz e continuando ali em direitos e autonomia do paciente oncológico, a Constituição Federal ali, ela assegura, né, que a saúde é um direito de todos, é o direito de todos e dever do Estado. Então, isso significa que todos os pacientes acometidos de qualquer doença, inclusive câncer, têm direito a tratamento pelos órgãos de assistência médica, né, mantidos pela União, pelo Estado e pelos municípios. Então, o tratamento compreende ali entre consultas, remédios, cirurgias, exames, tomografia, raio-x, ultrassom, radioterapia, quimioterapia. E o tratamento, ele deve ser realizado pelo SUS, totalmente ali custeado pelo Estado. E se a doença acometer ali um menor de idade,
um dos pais ou responsáveis, eles têm o direito de permanecer junto à criança ou adolescente durante toda a internação, por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o doente maior de 60 anos, ele deve ter direito também a um acompanhante internado, por determinação do Estatuto do Idoso. Então, pelo Código ali de Ética Médica, os dados ali do prontuário médico, hospitalar, ficha médica, exames médicos ou qualquer tipo, eles são protegidos em sigilos pelo profissional e só podem ser fornecidos aos interessados, que são os doentes ou os familiares. Eles podem ser fornecidos, né? E os doentes familiares, eles têm o direito de acesso ali a todas as informações existentes sobre esse cadastro, exames, prontuários, relatório de cirurgia, enfim, todos os dados referentes à doença. Então, para exercer seu direito, é necessário ali encaminhar um requerimento à entidade ou ao médico que ainda tenha as informações, e esse requerimento ele deve ser sempre feito de duas vias para um protocolado e copiar, e a cópia ali ficar em poder do requerente. Além disso, a gente também tem a aposentadoria por invalidez, que então existe a possibilidade ali de requerer a aposentadoria se a pessoa não tiver mais possibilidade de trabalhar. Então, a gente tem dois tipos fundamentais ali em relação ao trabalho, que são os colecistas e os funcionários públicos. Os colecistas, a Liz até já trouxe um pouquinho, são aqueles que têm a carteira profissional, que são assinadas e pagam o INSS, e os funcionários públicos são aqueles que integram o serviço público ali, né, mediante concurso, enfim. E o INSS, ele assegura ali os celecistas de doenças graves, quando não puderem mais ganhar seu sustento, com base ali na conclusão de laudo médico, o direito da aposentadoria por invalidez, e para o independente ali do número de contribuições sem carências, e para o segurado do INSS, que é o empregado, que não recebe auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, ela começará a ser paga a partir do 16º dia de afastamento da atividade, ou a partir, então, da data de entrada do requerimento. A aposentadoria por invalidez, o benefício ele deixa de ser pago quando o segurado ele recupera a capacidade para o trabalho, quando o segurado ele volta voluntariamente ao trabalho, ou quando esse segurado ele solicita e tem concordância da perícia médica do INSS. Deixa eu ver. Além disso, também a gente tem o seguro de vida, que ao fazer ali um seguro de vida, pode-se escolher fazer junto um seguro de invalidez permanente, total ou parcial. Então, se o seguro que o doente tiver inclui a cobertura de invalidez permanente, total ou parcial, uma vez ali tendo conseguido o laudo médico oficial que ateste esta condição, então deve acionar ali o seguro para recebê-lo, e informações sobre documentos necessários podem também e devem ser mantidas juntos às seguradoras com o corretor que tiver feito o seguro. E só para concluir, a gente também tem o fornecimento de remédio pelo SUS, né? Então, a Justiça ela tem determinado ao Estado, através do SUS, que compra ali remédios para doentes sem a possibilidade, que não tenham possibilidade financeira de adquiri-los. Então, para obter esse benefício, é necessário entrar com ação judicial e pode ser solicitado ali um pedido liminar. O processo tende a andar rápido ali, em mais ou menos 20 dias, o doente já pode obter o remédio, caso a liminar ela seja concedida, e o Supremo Tribunal ali, o mais alto tribunal do país, né, que a gente sabe, ele tem decidido reiteradamente ali que é a obrigação do Estado fornecer medicamentos aos pacientes carentes que não possuam recursos para a aquisição do medicamento que necessitam. Além disso, o paciente ele tem direito ali de ter atendimento digno, atencioso, respeitoso, receber, ele tem direito de receber ou recusar a assistência ali moral, psicológica, social, optar também pelo local de morte. Além disso, o transporte público também, que portadores de deficiência, eles podem ser beneficiários com a lei Passe Livre, que permite ali aos que têm renda mensal inferior a um salário mínimo viajar pelo país de ônibus, trem ou de barco sem pagar a passagem. Então, todo portador de deficiência auditiva, física, mental, comprovadamente carente, pode ter esse benefício pela lei. Prontinho. Pronto, se mais ninguém não quiser falar, a gente encerra e dá início à intermediária. Ok. Então, vamos passar o quadro? Bora. Vamos lá? Beleza, bro. Vou mandar no grupo aí.
Se você conseguir projetar, depois você manda para o grupo, não tem problema. Mas conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, melhor. Eu mandei já aí, professor. Ok, já chegou aqui para mim. Beleza. Pode jogar duro aí. Certo, vou ler aqui. Todo mundo já está lá, é só quem tiver dificuldade pegar e ver no grupo. Aí você vai falando aí. Valeu. Tom tem um tio que está magro e astênico. Realizou cirurgia de intestino para retirar tumor. Tumor gera problemas ao paciente, como problemas relacionados ao aumento do catabolismo de proteínas e lipídios e ao aumento do metabolismo basal, que geram perda de gordura corporal e diminuição da massa magra. Problemas ao paciente como síndromes paraneoplásicas, como síndrome de Cushing, manifestações vasculares e hematológicas, osteoartropatia hipertrófica, que pode ser formação de nervo ósseo periosteal, bacteamento digital e artrite, acantose nigricans, que são placas acinzentadas, e hiperceratose verrucosa da pele. Pode desenvolver neuromiopatias, comum em neuromiopatias periféricas, síndrome miastênica e degeneração cerebelar cortical, osteomalácia e hipercalcemia, que é mais comum e se dá pelo aumento de PT-HRP, por osteólise ou por produção de substâncias calcêmicas. O tumor deve ser feito diagnóstico laboratorial por meio de métodos citológicos e histológicos, que são por excisão ou biópsia, aspiração por agulhas ou esfregaço citológico. O esfregaço citológico, por exemplo, é o Papa Nicolau. A aspiração por agulhas avalia lesões mais palpáveis, como a mama e tireoide e linfonodo. E a excisão ou biópsia é invasivo e eficiente. A citometria de fluxo tem função de mensurar características das células e tumores com origem em linfócitos T ou linfócitos B. A imunohistoquímica determina sítios de origem dos tumores metastáticos e identifica anticorpos específicos de células tumorais. Os marcadores tumorais podem ser enzimas e hormônios. O tumor deve ser feito estadiamento, pode ser clínico ou cirúrgico, e avalia o grau de disseminação do câncer, pode ser que é pelo pleomorfismo celular, atipia nuclear, índice mitótico e hiperplasia vascular, pelo sistema TNM, né? T varia de T1 a T4 e avalia a dimensão do tumor primário. N varia de N0 a N3 e avalia a extensão de disseminação para os linfonodos. M vai de M0 a M1, o que define ou não presença de metástase. O tumor tem tratamento. A quimioterapia é sistêmica, pode ser paliativa, pode ser de controle temporário da doença, curativa, adjuvante ou profilática, prévia, neoadjuvante ou citorredutora. Essa prévia, neoadjuvante ou citorredutora torna tumores ressecáveis e melhora o prognóstico. A adjuvante ou profilática é feita após cirurgia curativa. A curativa é quando é o principal tratamento, o controle temporário da doença é para aumentar a sobrevida e a paliativa é paliativa. A quimioterapia usa-se agentes alquilantes, antraciclinas, antimetabólitos e inibidores mitóticos. A radioterapia é local, irradia áreas bem definidas e é mais utilizada em adultos. Usam radiações, esqueci de botar aqui, interagem diretamente com DNA e proteínas. Aqui em cima, esqueci de colocar. Podem ser corpusculares ou eletromagnéticas e podem ser também curativas, pode ser de uso curativa, pré-operatória, pós-operatória ou paliativa. Tratamento pode ser por terapia gênica, que é recente, tem introdução de genes sadios com o uso de DNA recombinante. Tratamento pode ser cirúrgico, que é baseado em exames radiológicos que determinam a extensão, localização e tamanho. Então, tem um tio que deve ter assistência profissional com boa relação médico-paciente, como psicoterapia. O foco no paciente oncológico envolve direitos e autonomia. O paciente oncológico tem cuidados paliativos, que possuem modelos de assistência, que depende da necessidade do paciente, pode ser hospitalar ou domiciliar.
Esses cuidados paliativos consistem em alívio da dor, suporte familiar e integrar aspectos físicos, psicológicos e espirituais. Gabi. Ok, gente. Vamos para o feedback. Eu vou começar logo com Dai, né? Porque na primeira o objetivo não foi assim contemplado, mas a segunda fala dela foi muito boa, viu, Dai? Muito boa mesmo. Obrigada. Gostei, deu uma recuperada boa. Roberval, a segunda fala também foi muito boa. Então, Roberval e Dai. Roberval, o primeiro e segundo objetivo que você falou já deu uma melhorada. Você falou pegar aqui dos aparelhos, né, dos problemas vasculares, da pericardite, né? Só uma coisa que você citou, que aí você se reporte, que essas síndromes vai ter poucos sintomas. No início, realmente, você não está errado, não, poucos sintomas, né? Mas nessa fase de poucos sintomas, geralmente a gente não detecta nenhuma dessas síndromes, né? Neoplásicas, ou paraneoplásicas. Mas depois não, ficam bastante sintomas. Só isso de nota, né? E quando você falou da questão da diminuição das substâncias, né, dessas alterações, aí eu disse, agora ele vai tocar nas substâncias. Aí ficou faltando você, pelo menos, citar uma ou duas substâncias. Ainda preciso que você aprofunde mais nessa questão de substâncias, né? Substância, fisiologia, bioquímica. Mas fala, Roberto. Não é me justificando, não. Eu, inclusive, peço muito obrigado pela sua consideração de me consertar. Mas eu falei sobre os poucos sintomas, né, que teria poucos sintomas, que eu estava falando na fase de diagnóstico. Aí, na fase de diagnóstico, seria difícil ver e, por isso, teria poucos sintomas, entendeu? Nesse sentido. Eu não sei se está certo, mas só para... Tá, eu vou arrumar, então, sua ideia. Fase de diagnóstico é a fase onde o médico foi consultado e ele começa a fazer o diagnóstico. Eu posso ter um paciente que ele chegue lá na fase da doença terminal, na fase do início, muito no início ainda, poucos sintomas, aí você está certo, né? Ou numa fase intermediária, né? Para construir o diagnóstico, vai depender, lógico que vai facilitar o diagnóstico quando está numa fase já intermediária, com sintomatologias e sinais patognomônicos. Quando chega esses sinais patognomônicos, aí é beleza, porque aí fica mais fácil, indica os exames e direciona melhor. Mas me confundi mesmo. Mas beleza. E a questão das substâncias é o que eu precisava mais. Foi só para você arrumar a ideia. Só para arrumar. Entendi. Sim, beleza? Sim. Obrigado. Vamos lá. Lisele começou falando bem, mas você se perdeu muito a hiponatremia, Lisele. Eu até fiquei preocupado. Eu digo, poxa, ela fala bem, ela tem bom conteúdo e está se prendendo muito a hiponatremia. Não preciso... me prendendo. Entendi, me perdendo. Daí eu ia perguntar, mas por quê? Não, perdendo não. Ave Maria, eu acho que você hoje sabe mais de hiponatremia do que muita gente. Eu vi no Harrison que isso está muito ligado com a síndrome do ADH, né? Sim, lógico. Interligado com a neurohipófise. Mas tudo bem.
Só que assim, você se prendeu muito. E aí eu disse assim, poxa, a gente não precisava tanto de hiponatremia, a gente precisa mais ligado ao objetivo. Aí depois você foi, GF2, GF1, perda de metilação, aí você já começou a... Mas eu achei que você se prendeu muito, aí você aprofundou tanto que eu digo, ela ficou a especialista. Não foi ruim, porque trouxe muito conhecimento, viu? Foi bom, mas cuidado na hora de aprofundar, e a gente tem essa característica, estou lhe dizendo que a gente, enquanto área de saúde, a gente tem essa característica, a gente acaba se influenciando naquela leitura e se aprofunda. Isso acontece com todo mundo, comigo até hoje em dia. Né? Beleza. Obrigada, né, pela dica. Tá, mas tome cuidado para não fugir muito. Aí, Tarsis foi bem, né? Falou de Cushing, muito legal. Paraná, vamos lá. Vamos ver quem mais é digno de nota 2. Vamos para cá. Mas no resto o pessoal foi muito bom no primeiro objetivo, muito bom mesmo. Né? Não tem umas coisas assim dignas de nota, não. Eu acho que foi muito bom. Tá, Alisson, só vou fazer uma observação, certo? Tem frases que a gente coloca que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente coloca assim, não se sabe muito sobre esse mecanismo, como você colocou. E lhe digo, com certeza, você está errado, sabe-se muito sobre esse mecanismo. O que nós não sabemos hoje, né, algumas coisas, e aí vai uma dica, é o que é que faz com que aquela célula, aquele DNA, né, daquela célula, ele se desarrume e passe a proliferar desordenadamente. Nós temos ideias, mas comprovação da origem do câncer nós não temos, né? Nós não temos essa comprovação, mas temos muitas ideias, muitas teorias, talvez perto até de teses, essas teorias, mas a tese a gente não tem. Mas esses outros mecanismos todos, a partir do momento que ela começa a se diferenciar, né? Muita gente perdeu esse termo, diferenciação. As células se diferenciam e elas se diferenciam de modo ruim para o organismo, né? E elas começam aquela proliferação e produção de substâncias não desejáveis para o organismo, né? Mas cuidado quando vocês fizerem essa observação, viu? Pensem que vocês estão no meio científico e que tem muito estudo e muita gente sabe muito mecanismo. Ok, obrigado, viu? Beleza? Então, é melhor até dizer assim, nem tocar nessa questão de... não se sabe muito sobre isso. Já vi gente no Congresso quebrar a cara, porque no Congresso, meu amigo, o cara vai de escopeta. Não vacile, que quem está na plateia depois, se tiver uma mesa redonda, o cara vai de escopeta. Então, e assim, é bom a gente saber porque a gente está em termos técnicos, a gente tem que dar uma melhorada. Gostei demais dessa tutoria, tá? Para mim foi uma das melhores tutorias que vocês fizeram, viu? Ok, deixa eu passar. Gostei tanto que esqueci de passar o problema para vocês. Vocês conseguiram me prender bastante. Isso é bom, isso é bom. E arrumaram, eu achei que legal que vocês arrumaram direitinho. As falas estão arrumadas, cada um falou do que sabe. Tem uma fala que eu anotei de quem foi. Eu acho que foi de Jamile ou de Monique. A prova de que a gente pode falar pouco e rápido. Agora eu me esqueci. Pouco e com muito conteúdo. Foi uma fala enxuta. Muito boa.
realmente, você sabe espanhol. Rubio é louro e rojo é vermelho. Poliglota, essas coisas. É. Pronto, passei para você a intermediária, problema 5. Chegou aqui agora, fazendo a leitura. Intermediária. Tom tem 22 anos e está preocupado, pois vários familiares tiveram problemas intestinais e alguns morreram de câncer de colo. Foi ao médico e solicitou orientação sobre riscos, necessidade de realizar exames e como deveria proceder. Tom indagou: será isto pressa, zelo ou medo? Alisson quer começar falando? Quero sim, mano. Vale. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver, né, que tem uma história familiar de um certo câncer. Então, a gente pode estudar em relação ao mapeamento genético, né, dessa predisposição, porque a gente sabe que uma parcela dos cânceres vão ser de genética, né? Cerca de 10% a 30%, se não me engano, depende também do câncer. Eles vão estar atrelados a esse fator de mutações em certos genes que vão passando de forma hereditária. Quando ele fala isso de pressa, zelo ou medo, realmente está assim, muito em foco isso da pessoa fazer esse mapeamento logo para saber se tem aquele gene mutado e se preparar, né, junto com o médico para isso. Certo. Eu acho que o problema tá bem visível, assim, o que ele quer que a gente discuta, né? Em relação a essa, como o Alisson falou, essa hereditariedade, né, do câncer de colo. Robert. É isso mesmo. O fator genético desse câncer de colo vai ser um dos fatores que a gente vai discutir, né? Muito importante. E por causa disso, vai ser bem relevante também o diagnóstico, né? De ver como vai estar podendo prevenir esse câncer antes de ter. Aquela coisa que entra no prevenir para não remediar. Se eu não me engano, esse tipo de câncer, né, é aquele câncer intestinal, né? Que aí tem, como a gente falou, a questão da hereditariedade, mas também tem quando o indivíduo desenvolve, né, por outros fatores externos. E mais alguém quer falar alguma coisa? Então acho que basicamente é isso. A gente tem que falar tudo sobre o câncer de colo, né? Você fez o mapa aí, Alisson? Ainda não, deu tempo não, peraí. Bora discutir. Mano, eu acho que para começar seriam esses fatores mesmo que a gente botou na mesa. Hereditariedade, diagnóstico. Medidas preventivas também, né? Medidas preventivas, tá ligado? Caso ele não seja hereditário. Mas isso aí tá ligado a diagnóstico, essas medidas preventivas. Acho que isso, se a gente fosse fazer um objetivo e colocasse algo em volta do diagnóstico, a prevenção já seria abordada. Tá, deixa eu só interromper uma coisa para arrumar a cabeça de vocês. Medidas preventivas é uma coisa, diagnóstico é outra. Medidas preventivas, ela está ligada bastante à saúde pública, certo? O diagnóstico vem com a pesquisa, com o acesso do paciente aos médicos, certo? Então, medidas preventivas é uma coisa, diagnóstico é outra. Elas não vêm juntas, né?
Quando eu falo em diagnóstico, eu tenho um paciente que eu estou pesquisando o que ele tem, ou as doenças que ele tem. Às vezes não é uma, são várias. Nesse caso, a gente vai se ater ao problema. Beleza? Ah, beleza. Obrigado, professor. É isso. Então, se ninguém quiser falar mais, a gente vai para os objetivos, né? Eu tinha pensado no primeiro da gente falar justamente sobre esse processo de hereditariedade, né? Deixa eu ver se eu consigo formalizar aqui, escrito. Correto. Então, construa esse primeiro objetivo que está certinho, falar de hereditariedade. Correr sobre o processo de hereditariedade do câncer. É isso, mas eu acho que a gente tem que restringir, né? Aí bota vai ser... saúde relacionado ao câncer de colo. Exato. Pronto. Eu vou escrever aqui, peraí. Hereditariedade ligado ao quê? A que processo? Epigenético. Ao câncer do problema. Qual, Lise? Epigenético. Vamos pensar. Eu estou tratando de quê aí no problema? Câncer de Câncer colo. de colo. Então, esse processo é Tá cortando. hereditariedade, é o processo. Hein? Cortou? Cortou, professor. Você poderia repetir, por favor? Pronto. Hereditariedade. O problema, Alisson já me respondeu que o problema é ligado a um câncer, certo? Tá. Então, eu vou ligar a hereditariedade a um processo o quê? De Mutações no gene. mutação. Algum mecanismo? Que tipo de mutação? Genética. Que tipo de mutação genética? O processo é cancerígeno. É o plasma? Não estou conseguindo compreender, não. Não? Tá. O problema se refere ao quê? A hereditariedade do A câncer de colo, certo. Certo. Pronto. A hereditariedade de um câncer. Um câncer é que processo fisiológico? Como é que a gente chama do processo fisiológico cancerígeno? Um processo Neoplasma. Neoplasma. oncogênico. Ah, sim, sim. Oncogênico. Então, a hereditariedade ligada a um processo oncogênico. Porque a hereditariedade é muito Entendi. vasto. E, gente, outra coisa, nem todo o processo oncogênico, a gente não, na verdade, a gente não sabe se deriva de uma mutação, viu? Existem muitas teses e teorias, mas comprovadamente algumas a gente já sabe que dá para fazer até transgenia, mas nem tudo a gente sabe, nem todos a gente sabe se é um processo de mutação ou de deleção ou de qualquer outro desses processos de alteração do DNA. Certo. Então, discorrer sobre a hereditariedade. Mas aí a gente precisa restringir, professor, para o câncer de colo, ou a gente bota a hereditariedade relacionada à oncologia, ao processo oncológico? Tá mudo aí, professor. Professor, o senhor mutou o microfone. Mas
Estava desligado de propósito agora. Você estava esperando vocês verem aí. Eu acho que se colocar tipo, a tudo vai ficar muito abrangente. Eu acho que é melhor ligar o câncer de colo. Eu acho, né? Ok. Ok, vão olhando. É lógico que vocês podem trazer alguns exemplos, mas detenho mais no câncer de colo, né? Isso não está livre de trazer algumas coisas de outros processos moleculares oncogênicos. Ligada à hereditariedade. Tem que relacionar com os princípios moleculares, é isso? Bom, Thales, elucidar o processo de hereditariedade, bem como seus princípios moleculares com foco no câncer de colo. Pode com destaque, sei lá. ser também. Eu não sei se cabe a gente diferenciar o que é um câncer intestinal hereditário do que é não hereditário. Não sei se... Acho que entra também, Liz, o processo intestinal hereditário e não hereditário. O processo não, o câncer. Na verdade, não deixa de ser um processo, né? Sim. Professor, eu mandei o primeiro lá no grupo. Aí vê se está coerente. E estou escrevendo o segundo aqui. Pronto, enviei Bora, o primeiro gente. e o segundo lá. O segundo. Vamos trabalhar. Estou ouvindo O todo mundo segundo parar. ficou. Já tá no grupo O já. segundo ficou abordar a diferença entre câncer de colo hereditário e não hereditário. Tá faltando ainda coisa. Dentro Acho que desse, ou falar sobre... como. Não. O primeiro e o segundo tá ótimo. Pode deixar aí como tá. Agora vamos ter mais, Acho ter que mais agora a gente fala objetivo. sobre o rastreamento do câncer ligado à hereditariedade, medidas preventivas, diagnóstico. Também. Escrevam aí. Tá ok, vá nessa linha. Aí falta o quê? Só os fatores, né? De crescimento. Explanar o rastreamento do câncer ligado a essas coisinhas. Não, tipo, que existe fator de crescimento, tipo, o que influencia e tal. Também. Fica assim o terceiro. Descrever o rastreamento do câncer hereditário, trazendo sua influência, medidas preventivas e diagnóstico. Bom, ainda falta. Se ele vai rastrear, o que a gente precisa saber? Só existe um tipo de câncer na parte da porção intestinal? Não, Acho a que gente não. falou que era para diferenciar o tipo de câncer. Sim, mas aí vocês... O senhor quer saber, então, de outros tipos de câncer, né? No intestino, em outras regiões.
Exatamente. A gente está falando, por enquanto, só de quê? De intestino. Você precisaria, já que ele vai rastrear dentro desse problema, imagina que ele vai rastrear, então ele pode ser que ele ache uma variedade de tipos de o quê? De câncer intestinal. Isso. Então Então, vai ficar discutir. Eu fiz assim, discutir os possíveis tipos de câncer intestinal, assim como suas isso. manifestações. Se você souber como eles são, Meu Deus do céu. lógico que você não vai. Calma, Lisele. Você não vai precisar trazer todos, mas alguns, né? É hereditário e não é hereditário. Isso. Não, todos não precisa, mas alguns vocês têm que trazer. Porque imagine, esse problema retrata que você vai rastrear, e aí você não sabe, achou, mas não sabe o que é, entendeu? No rastreamento, ele vai citar os possíveis, né, tumores epiteliais que você vai ter intestinal. E aí vocês têm que saber sobre isso. Não precisa aprofundar, tratamento, essas coisas, é descrever ele só. Ah, certo. Vou mandar então o último aí. Tá faltando mais uma coisinha só. O professor Roberval caiu, eu não tô conseguindo chamar ele aqui não. Cuidado para ele não se machucar. Deixa eu dizer uma coisa. Tá faltando uma coisinha só falta uma. Eu vou convidar ele aqui para ver se ele vem. Roberto. Acho que ele conseguiu entrar. Gente, está faltando uma coisa só. Professor, seria em relação, talvez, para caracterizar, né? Descrever a patogênese e manifestações clínicas da polipose? Olha, que Adenomatosa? bacana. Gostei. Porra, essa tava difícil. Boa sacada, viu? Também tinha pensado nisso. Vou dizer um nome para ver se vocês conseguem. Só o nome, e depois vocês controlam. Dubovitz. Ah, rapaz, por isso que ele trouxe na abertura. Dubovitz. Então Meu ficou Deus, bom. muitas letras para português. Ficou assim, Thalisson. Caracterizar, não sei se você já usou esse verbo, qualquer coisa bota outra, mas caracterizar a patogênese e manifestações clínicas da polipose. Certo, mandei. Fechamos, né? Gente, agora então arruma bonitinho, junto com o mapa de abertura, e manda para mim. Tô colocando aqui.
Pronto. Certinho, professor? Beleza, beleza, beleza. Beleza, agora, depois manda o mapa de abertura para mim, tá legal? Beleza, professor. Ok, pessoal. Bom final de semana para vocês, viu? Obrigado, professor. O senhor também. Obrigada, professor. Viu? Tudo de bom. Valeu. Valeu, galera. Bom feriado, gente. Valeu.